voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Meu pai era meu confidente. Então, tudo que eu passava era para ele que eu contava. Então, se às vezes eu tinha um problema em casa, era para ele que eu corria. Digamos assim que ele era meu ídolo. Ele era meu ídolo. Eu sempre fui muito ligada, muito apaixonada por ele. Sou suspeito de falar do meu pai. Camarada, amigão, sempre disposto a oferecer um ombro amigo, e ele estava sempre disposto a escutar. Aí eu fui para São Simão. Fui para São Simão para ficar com ele. Foi da primeira vez que ele adoeceu mais seriamente. Firmo Souza e Silva, filho de Francisco José da Silva e Maria Madalena Xavier. Nasceu em 1/6/1930, embora em seus documentos conste 1929, pois naquela época não se registrava a criança logo na data do seu nascimento. Nasceu em Senhor do Bonfim, na Bahia, e aos 4 anos de idade migrou para a cidade de Baliza, Goiás. Na cidade de Baliza, passou a infância e parte da adolescência, onde conheceu ainda criança Maria Marli Lira Cardoso. Casaram-se em 25 de setembro de 1953. Quando fizemos a promessa um para o outro, quando chegasse o fim, nosso fim, a gente procurava ficar junto. Né? Foi o que aconteceu. Ele adoeceu e eu fui para lá, para ir para São Simão para cuidar dele. Fiquei até o fim. Em Uberaba, a família ficou por pouco tempo, pois seus irmãos que haviam vindo morar em Tuiutaba foram buscá-lo com a promessa de conseguir-lhe um bom emprego, e ele trabalhou como pedreiro na construção da cidade de Cachoeira Alta, como tintureiro juntamente com sua esposa e como garçom quando foi presidente da Associação dos Nordestinos em Ituiutaba. Até que teve um concurso na prefeitura de Ituiutaba e ele passou a trabalhar como funcionário público, quando também voltou a estudar e fez o curso de contabilidade, se tornando contador. Nessa época, ele veio a conhecer uma pessoa chamada Guilherme, que era primo do então prefeito do Canal de São Simão, que o convidou para ir para São Simão, pois a nova cidade seria construída ante a inundação da velha cidade e o andamento das obras da hidrelétrica de São Simão. A partir de seu trabalho com o prefeito Salvador, ele trabalhou também como secretário do prefeito Ronaldo Nunes Chaves, chefe de gabinete do prefeito Valdemar Mendes e ainda como secretário da Câmara Municipal. Eu conheci o Firmo através do meu irmão José Porfírio. Zequinha tinha um escritório e ele trabalhou no escritório do Zequinha. O Zequinha, que foi vereador, foi vice-prefeito, e ele sempre esteve junto em todas as campanhas. Então, criamos essa afinidade, criamos essa amizade. Sentimento de alegria dele, né? Aquele sorriso dele, não era de reclamar de nada, podia estar na pior, que estava sempre de boa. Isso aí eu guardo comigo até hoje. E tipo, não, meu avô era mais um cara mais assim, mais tranquilo. Então a questão de, como conselheiro mesmo, uma pessoa que me ajudou muito. Amoroso, carinhoso, receptivo com a gente. Desde a primeira vez que eu fui na casa dele, ele me recebeu como se fosse pai. Eu chamava ele de pai. É que o Firmo, assim, ele era um homem manso, né? Assim, de mansidão, ponderado. Ele não era aquela pessoa impulsiva. Ele era extremamente acolhedor, né? Muito acolhedor, caridoso. Já assessorou os vereadores dessa casa aqui, numa época que o município não tinha nem receita direito. Ele assessorou todos os vereadores
sem receber nada, praticamente nada, de graça a todos. Então, essa casa tem uma dívida com o Firmo, o município tem uma dívida com o Firmo. Estamos esperando uma ocasião para homenageá-lo aí com o nome de uma rua ou uma escola, coisa nesse sentido. Trabalhou também como secretário no Colégio Leopoldo Moreira e no Colégio São Simão. E muitas vezes também dava aulas. Anos mais tarde, com a vitória de Francisco de Assis Peixoto para a Prefeitura de São Simão, voltou a trabalhar como chefe de arrecadação tributária e no segundo mandato do prefeito Assis, trabalhou na organização do arquivo do Hospital Municipal. Em 2004 se aposentou, mas continuou a trabalhar até 2008, quando realmente parou de trabalhar no serviço público. Em 25 de julho de 2019, veio a falecer, recebendo os cuidados da ex-esposa Maria Marli, que voltou para ajudá-lo, da sua filha Patrícia Raquel e do genro Marcos Cruz, e por seus amigos que sempre foram muito presentes em sua vida. Ele era um idoso que estava a par de tudo que acontecia no país. Se você falava com ele do esporte, ele estava inteirado. Se você falava com ele de música, ele estava inteirado. Tanto é que ele sempre fazia parte daquelas rodadas de viola, cantava com todo mundo, com o João Mangaia, com o saudoso Mané Loyola, o Zezinho, o Fabinho do Cândido. Ele sempre esteve envolvido com essa meninada. Seu filho eu conheci ele quando eu comecei a trabalhar na Cachego. Eu tinha 13 anos. Mas conselho ele me dava direto, né? Porque ele era bem mais velho que eu, né? Mas conselho só pro bem também, ele só queria meu bem, não queria mal de jeito nenhum. Ele era uma pessoa espetacular. Bem, falar do Firmo é muito fácil. Era uma pessoa boníssima, eu não conheço ninguém que não gostava daquela pessoa. Quando eu fui estudar na escola agrícola, ali um menino de 15 para 16 anos, aí depois dessa decisão eu tive que tomar outras importantes também. E eu lembro que os conselhos dele sempre eram conselhos muito inspiradores, edificantes, né? Então ele me ajudava, ele falava: Fabinho, se você quer seguir os seus sonhos, você precisa acreditar em Deus e ir para frente. Então, assim, momentos difíceis, esses conselhos dele foram muito preciosos. Então, assim, aconteceu os problemas, ele é que era o metiolate. Eu acho que esse é o grande legado assim, do Firmo, né? Além dele ter dado contribuições à sociedade, ele foi servidor público, mas ele deixou uma lição assim, de afeto, as pessoas gostavam dele. Então, eu acho que isso é a lição mais importante. Viu? Quero aqui deixar um abraço a toda a família. Eles sabem da ligação que eu sempre tive com ele. Um misto de emoções. Você torce pro dia não acabar para você ter mais tempo com ele. Mas ao mesmo tempo, entende que é mais sofrimento para ele. Mas foi muito triste, foi um baque. Mexeu com a estrutura de todo mundo. Mexeu com minha estrutura. Não foi fácil, até porque aí na mesma semana que a gente levou ele para o hospital, daí eu tive que vir para Goiânia, né? Que, inclusive, quando ele faleceu, eu não estava do lado dele, eu estava aqui em Goiânia. Meu pai era o cara. Ele deixou essa marca em nós. Esse exemplo de honestidade, de dignidade. A gente tem que sempre agradecer o pessoal de São Simão por estar prestando essa homenagem para ele, e eu acho que sim, que essa homenagem aí em São Simão realmente é merecida, porque grande, ou a maior parte da vida dele, ele dedicou a São Simão. Gratidão a todos os amigos e companheiros que conviveram com ele aí nesses anos todos, né? Aí fiquei, mas foi muito triste, foi uma luta muito dolorosa, viu? Depois avisei quando eu soube que ele não ia ter volta, aí avisei para os filhos dele. Graças a Deus todo mundo foi, né? Ele não ficou sem a família ao redor. Um pedacinho de uma música que o Firmo gostava muito. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada,
Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Quero agradecer, obrigada por esse esforço de fazer isso, essa homenagem para ele. Muito obrigada. Se plantamos uma boa semente aqui, lá nós colheremos uma espiritualidade luminosa. Se pequei, não importa. Se para ti sou quase morto, para mim morres também.